Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16 de maio de 2023 e eu vou fazer um breve comentário aqui sobre uma notícia que chegou para mim, chega para todos os advogados que são cadastrados nesse site, sobre o Alan dos Santos. Quero dizer para vocês que eu ainda não tive o prazer de conhecer o Alan dos Santos, conheço apenas, pelas mídias sociais, pelo Terça Livre que eu assistia, enfim. Sei que ele tem uma família linda, sei que ele tem uma filha linda que precisa de cuidados médicos especiais, Então seria, nesse momento, ele teria que estar com a família dele acompanhando. É importante a presença do pai. Não o conheço, tá? Mas não pude deixar de comentar o que chegou no meu e-mail, porque essa notícia chega no meu e-mail, bem como no meu WhatsApp, Diz assim a notícia: maioria do STF nega rever prisão de Alan dos Santos, tá? E diz assim: pedido da defesa do blogueiro esbarra em entendimento da Suprema Corte de não conhecer habeas corpus impetrado contra a decisão do ministro do STF. Isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês entendam isso. Primeiro que esse site chamam o Alan dos Santos de blogueiro. Até onde eu sei, o Alan dos Santos é jornalista. Ele tinha um jornal que era o Terça Livre. A nossa Constituição Federal, eu não vou entrar nesse mérito, ela diz que a pessoa não precisa ter diploma de jornalista para ser jornalista, Mas ao que me consta, e aí me corrijam se eu estiver errada, por gentileza, o Alan, ele tem formação, ele é jornalista. Então aqui eu já achei meio... não achei legal chamá-lo de blogueiro. Acho que tem que dar nome às coisas. Por exemplo, eu sou advogada, mas eu também tenho um blog. Se me chamar de blogueira, para mim não tem problema nenhum. Eu tenho um blog ali que eu uso até para me distrair, coloco as coisas ali, mas o Alan, ele tem uma profissão e essa profissão tem que ser levada a sério, ele é jornalista. Então, aonde eu quero chegar aqui? Aqui diz o seguinte, que a maioria do STF negou o habeas corpus da defesa do Alan dos Santos contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva do blogueiro. Continua o blogueiro. Ele é investigado por suspeitas de atuação em organização criminosa, crimes contra a honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. Olha só, eu não conheço o processo. Mas aí já colocaram uma lavagem de dinheiro aqui. A decisão do plenário é por uma questão processual. É aí que eu quero que vocês compreendam como que funciona um pouquinho da justiça aqui no Brasil. A corte tem entendimento, então isso é um entendimento do STF, consolidado de não conhecer habeas corpus impetrado contra a decisão de ministro do STF. Então quero que vocês entendam uma coisa. Na nossa Constituição Federal existem os remédios constitucionais, o nome é esse mesmo, remédio. Lá no artigo 5º, inciso 68, tá? Tem um remédio que é o habeas corpus, um dos remédios, tá? Só vou falar desse aqui agora. Diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, se você está na iminência de sofrer essa coação, essa privação de liberdade de locomoção, está na iminência, ou se você sofreu, você tem o direito constitucional de entrar com habeas corpus. Então, eu quero que vocês entendam pelo menos até aqui, beleza? Então, tá lá, tô prestes a ser presa por uma ordem que eu sei que vai ser ilegal, entra com habeas corpus preventivo e sofri, Você vai entrar com habeas corpus também. Só que veja bem onde eu quero chegar. Aqui no Brasil, a Suprema Corte entendeu que se esta ordem, seja ela ilegal ou não, mas se uma ordem de prisão para cercear a sua liberdade partiu de um ministro do STF, não cabe habeas corpus. Deu para entender?
Então, Alan dos Santos, ele está lutando, ele está entrando com o habeas corpus, eles entendem que não é habeas corpus, é agravo regimental, ele está entrando com tudo. Mas a decisão do ministro Fachin, tá dizendo assim: o recorrente não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão atacada que negou o seguimento ao habeas corpus nesse termo. E ele bota: a via eleita não é adequada, ou seja, você não pode entrar com habeas corpus contra uma decisão de um ministro do STF. Bom, se está na Constituição Federal que eu tenho direito de entrar com habeas corpus quando eu sofro uma lesão ao meu direito de locomoção ou uma ameaça a esse direito de locomoção, logo esse entendimento, bom, essa é a minha análise, né? É a minha observação, acho que eu tenho o direito de fazê-la. Esse entendimento, ele vai contra a Constituição Federal, que fala que toda pessoa que está ameaçada, sua liberdade está ameaçada ou foi cerceada, ela tem o direito de entrar com habeas corpus. Mas se essa decisão partir de um ministro, você não pode entrar com habeas corpus. Então, todo habeas corpus, por exemplo, que o Daniel Silveira, que o Bibi do Hipócritas, que o Alan entrar, todos eles vão ser negados. Entendem agora por que eles tentam lutar, mas não conseguem? Porque existe um entendimento, e ele coloca aqui vários habeas corpus. Eu estou lendo a decisão do Alan, tá? Da improcedência do habeas corpus do Alan. Ele tem uma súmula 606 do STF, que ele diz que já se encontra assentada na jurisprudência do Pleno dessa Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de habeas corpus originário para colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisam oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal. Quer dizer, não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do STF. Entende agora? Que ele não vai conseguir, nem ninguém vai conseguir, se o juiz não, se o ministro não quiser. Então, essa decisão, essa súmula, eu entendo, eu aqui, quem sou eu na fila do pão, mas eu entendo ser inconstitucional, porque ela viola um artigo constitucional dizendo que você tem o direito de entrar, mas eles entenderam que contra a decisão de ministro não cabe habeas corpus, você não pode usar do remédio constitucional. E o que chama atenção é a quantidade de julgados que tem sobre isso, né? Então, nesse sentido, tem aqui o habeas corpus da relatoria da ministra Rosa Weber, do ministro Luiz Fux, do ministro Dias Toffoli, do ministro Nunes Marques, tá? Então, aqui ele coloca tudo isso do ministro Edson, ele cita a própria relatoria dele, em que ele diz: agravo regimental em habeas corpus, direito processual penal, impetração contra ato de ministro relator do Supremo Tribunal Federal, descabimento, não conhecimento. Então, não adianta, porque se você tiver sua liberdade cerceada por conta da ordem de um ministro do STF, não vai adiantar você entrar com habeas corpus. Tá? Tô levando essa informação para vocês, porque muita gente vem me perguntar, e aqui no final ele nega provimento ao agravo regimental. Eu também queria destacar uma outra informação, em comparação ao que o Alan dos Santos está sofrendo. Nós vimos aí que helicópteros que eram utilizados pela Polícia Civil do traficante André do Rap foram devolvidos a ele. E as pessoas, muitas vieram me perguntar: mas por que a Polícia Civil estava utilizando? Por que teve que devolver? Porque existe lá o artigo 133A, inserido pela Lei 13.964 de 2019. Essa Lei 13.964 de 2019 acrescentou esse artigo
Essa lei, inclusive, foi assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que fala o seguinte: o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública, do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Então, ou seja, se foi constatado o interesse público na utilização de bens sequestrados, né, de bens que são apreendidos, quem prendeu poderá utilizar. Então, se a Polícia Civil prendeu helicóptero, prendeu carro, e aquilo pode ser usado na corporação, vai ser utilizado, certo? Isso está no Código de Processo Penal, artigo 133A. Então, por isso que os helicópteros, tudo, do André do Rep foram apreendidos e, por interesse público, foi entendido pelo juiz da causa que deveria ser usado pela força que prendeu ele. Então, estava lá, utilizado pela Polícia Civil, que foi devolvido para o André do Rep, para a utilização da aeronave, dentre outros bens aí que foram apreendidos. E aí fica essa reflexão, né? O Alan dos Santos, um homem, chefe de família, tem uma família, entraram na casa dele por um crime digamos, de opinião. Ele hoje se encontra exilado nos Estados Unidos há 3 anos, se eu não me engano, sem ver a sua família, né? Sem nada. Segundo ele mesmo disse num vídeo, o canal Terça Livre tinha outras pessoas, tinha funcionários que dependiam desse canal para sobreviver. E essas pessoas foram, enfim, demitidas, tiveram que ser. As contas, se eu não me engano, foram bloqueadas. Eu estou falando mas eu não conheço o processo, me corrijam, por favor, aqui nos comentários se eu estiver errada. As contas dele foram bloqueadas e ele se encontra até hoje no exílio, tentando aí o habeas corpus, mas pela explicação que eu dei, vocês estão vendo que é impossível reverter essa situação nesse momento, porque toda decisão, toda ordem de prisão, né, dada por um ministro do STF, ela não pode ser combatida por nenhum meio, visto que o habeas corpus, que se encontra no artigo 5º da Constituição Federal como um remédio constitucional, ele pode ser aplicado, mas no caso de uma ordem de um ministro do STF, não. E o André do Rep teve seus bens devolvidos. Então essa é uma reflexão que eu queria saber, que eu queria passar para vocês. Se esse vídeo chegar no Alan dos Santos e se eu falei alguma coisa aqui sobre o Terça Livre, sobre o tempo que está fora do Brasil, se não for 3 anos, se for mais ou se for menos, me corrija aqui, por favor. Gostaria muito de conhecê-lo, porque eu acho que se alguém tem dúvida de que a ditadura das togas foi implantada no Brasil quando o Terça Livre foi fechado, se for difícil essa compreensão, vai ficar triste. Porque quando eu vi, na época, passou na televisão, o Alan dos Santos, né, preso, e preso não, entraram na casa dele, né, e depois ele foi para o exílio, ali acabou. Ali você teve implantado aqui no Brasil a ditadura das togas. Então não foi com o Daniel Silveira, foi só uma continuação, né? O Daniel Silveira, o Índio de Sererê, o pastor, acho que Fabiano, o nome dele, dentre outras pessoas. Mas eu observo que começou com o término do programa Terça Livre. É de se lamentar. E por isso que eu tive que trazer para vocês aí o que pensa e como pensa os ministros do STF. Tá tudo aqui
Eu apenas li para vocês uma reportagem. Se vocês quiserem, depois eu coloco o link da reportagem. E li diretamente aqui para vocês a decisão que negou o agravo regimental, o habeas corpus, né, do Alan dos Santos. E fica aí para vocês fazerem a reflexão. Bom dia.